Muita gente quer morar em São Paulo, e a cidade também tem grandes oportunidades. Mas existem algumas verdades que quase ninguém fala sobre quem mora aqui, né? E hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês de quem vive em São Paulo, acaba descobrindo, e de alguém que mora desde que nasceu até os seus 39 anos. Então eu quero que vocês hoje falem comigo, deixem seus comentários aí, falando se vocês concordam com essas verdades que eu vou dizer pra vocês ou não. Eu vou trazer 5 verdades aqui, beleza? Vamos lá. A verdade um, que São Paulo realmente pode acelerar sua carreira. Falando de profissão. Eu acho que tem grandes concentrações de empresas em São Paulo, que são muito boas. Muitas oportunidades de trabalho. Uma possibilidade de crescimento profissional também bem grande. E um network constante, né? Como dizem, é uma cidade que nunca para. Mas também tem um grande problema, né? Que quando você vai procurar um emprego, tô falando por mim, tá? Quando você vai procurar um emprego, você acaba procurando uns lugares bons para trabalhar, bancos, né, seguradoras, grandes empresas, né, multinacionais. Você vai procurar grandes empresas para trabalhar, você manda seu currículo e ali muito difícil você conseguir. É muito difícil. Mesmo com bastante estudo, e isso ninguém fala. Todo mundo pensa que vai vir para São Paulo e vai conseguir um emprego bom, vai ganhar um salário legal. E a grande maioria que mora aqui, 85% aí, com certeza ganha no mínimo, menos de 3 mil, né? E esse é um salário para São Paulo, se você morar sozinho e pagar aluguel, é bem complicado, porque é um salário muito baixo. Agora, se você é casado, já tem sua casa própria, né? Aí você tem sua renda familiar ali um pouco mais alta, 5, 6 mil, você já consegue ter uma vida mais tranquila, né? Vamos dizer assim, uma vida relativamente melhor. Mas em relação à parte profissional, é muito difícil arrumar um emprego bom. Eu tô falando por mim, tenho 2 faculdades, demorei muito tempo para mim conseguir um emprego bom e foi ainda com a ajuda de outras pessoas. Não foi correndo atrás, que eu corri atrás de muitos lugares e não consegui. Então, é bem difícil. Se você vem com um bom estudo, você pode tentar e conseguir, mas mesmo assim, nem com estudo é garantido que você vai conseguir um emprego aí pra você ganhar seus mais de 3 mil. A grande maioria dos empregos paga menos que isso. E essa é a realidade da cidade, né? Tem emprego? Tem. Se você chegar aqui, você vai arrumar um emprego fácil. O problema é que o emprego que você vai arrumar vai ser aqueles subempregos, trabalhar em mercado, né? Trabalhar em escritório, auxiliar de escritório, aí salários baixos. Tem esses porém. Agora, uma segunda verdade que eu vou trazer para vocês, que é o custo de vida. O custo de vida em São Paulo é algo muito alto, bem alto mesmo. Aluguel de casa aqui é inviável se você ganha um salário mínimo. Você tem que morar numa comunidade e você ainda vai pagar aí 800 mil reais aí num 2 cômodozinho pra você morar. E morar, tipo, longe do centro, 2 horas, 2 horas e meia. Eu mesmo moro no extremo leste, Itaquera. Então daqui pro meu trabalho é mais de 2 horas. Não pago aluguel, graças a Deus. Mas é longe, entendeu? Você perde aí, querendo ou não, eu perco 4 horas do meu dia. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, fora o horário que eu trabalho lá, né? Então, é complicado, né? O custo de vida é muito alto em relação ao aluguel. Qualquer lugar que você for procurar aqui, se você vai ali pro lado do Tatuapé, já que é mais centro, mas ainda é zona leste, vai pagar aí no mínimo 3 conto, R$ 2.500 de aluguel num apartamento de 40 metros quadrados, entendeu? É alto, eu acho bem alto. Acho que tem que avaliar se vale a pena ou não. Em relação à alimentação, eu não acho tão cara a alimentação aqui em São Paulo, apesar de você vai nos mercados aí, os produtos são bons. Algumas vezes você compra eles, tipo, com o dobro do preço, outras vezes eles estão numa promoção, você consegue. Mas a alimentação, em relação ao país, eu acho que não é tão cara. O transporte. Transporte público em São Paulo, eu acho que é o melhor da América Latina, vamos dizer assim, né? O transporte é excelente, não podemos reclamar do transporte público de São Paulo. O problema é a quantidade de pessoas. O transporte, você pega o trem, metrô, são muito bons. Tipo, te leva do ponto A ao ponto B, é rápido. Tem aqueles dias que acontece alguma coisa, né? Dá algum problema, aí trava tudo, aí você demora muito mais pra chegar em casa. Mas o transporte é muito bom no seu dia a dia. O problema é a quantidade de gente. Tem muita gente para pouco transporte.
Se você falar pela linha viária aí de Nova York ou a linha viária de Londres, meu, é tipo 15 vezes maior que São Paulo. O transporte de lá é uma cidade praticamente do mesmo tamanho. Entendeu? Então, acho que o transporte é bom, mas teria que ter no mínimo, mais umas 10, 15 linhas aí pra auxiliar a gente a se locomover no dia a dia, porque é muita gente. Só da Zona Leste é 3 milhões de pessoas por dia que vai e volta. Imagina, aí só tem o transporte, só tem aqui um trem e um metrô. Entendeu? É bem complicado. O transporte é bom, mas é muita gente. Ele não tem a capacidade para ter todo mundo. Falando em lazer, o lazer em São Paulo não existe. Vou ser bem sincero. Eu acho que o lazer em São Paulo, se você quer num parque, você tem que sair e vai pagar a condução. Você chega lá, tem que pagar um estacionamento se você for de carro. Aí você vai tomar uma água de coco, é 15, 20 reais. Você vai aqui no Parque do Carmo, você deixa seu carro na rua, é roubado. Entendeu? Então, tipo, lazer é bem complicado em São Paulo. Você vai pro centro ali, você até consegue ir num teatro, em alguns pontos ali que você não vai pagar pra ir, mas a locomoção você vai pagar. Então, o lazer aqui eu não acho que seja um lugar pra você ter lazer. São Paulo foi feito pra você vir procurar um emprego e trabalhar. Pelo menos é o meu ponto de vista. A verdade número 3 que eu vou trazer pra vocês é o tempo que vira um recurso valioso aqui em São Paulo. A gente perde muito tempo no trânsito, muito tempo no transporte público, vive cheio. Um deslocamento de 10 quilômetros você demora aí 1 hora, às vezes, até mais, dependendo do ponto que você tá saindo. Se a gente falar que vai sair do ponto do Tatuapé pra ir pra Zona Sul, ali, Faria Lima, você demora, no horário de pico, 2 horas. 1 hora e meia, 2 horas, no mínimo. Isso se não travar tudo. Então, o deslocamento de São Paulo é terrível. É muito ruim, né? Uma quarta verdade que eu quero trazer para vocês sobre a cidade é que ela é muito solidária. É muito solitária, né? É uma cidade muito solitária. É uma rotina muito corrida. Você anda com muita gente ao mesmo tempo, mas não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não sabe quem é ninguém. As pessoas vivem trabalhando. Se você quer socializar, se você não é aquela famosa 6x1, você não consegue. Porque você não tem tempo, e o tempo que você vai ter vai ser pra você arrumar sua casa, resolver seus problemas, ou você não quer mesmo, porque você quer tranquilidade, porque você trabalhou a semana inteira e tá cansado, né? Então, é bem difícil. É bem difícil. A cidade foi feita realmente pra você trabalhar. Isso eu tô falando de pessoas que é de classe baixa, tá? Não tô falando pra galera que tem dinheiro aí, não, porque quem tem dinheiro aproveita muito bem a cidade. A cidade é muito boa pra quem tem grana. Quem tem grana consegue viver muito bem aqui e aproveitar muito bem da cidade. Agora, pra quem não tem, é bem complicado. Uma quinta verdade que eu vou trazer é que São Paulo abre muitas portas para grandes coisas, né? Eventos profissionais, aqui tá tudo aqui, networking, oportunidade de negócios. Os mercados de consumidores aqui é enorme, tem de tudo. Você encontra tudo aqui, entendeu? Absolutamente tudo e praticamente 24 horas por dia. Essa é a parte boa. A parte ruim é que tem muito assalto, né? Principalmente nos extremos aí que a gente vive, que não tem segurança. É muito assalto, você não pode ficar num ponto de ônibus, você tem que tomar muito cuidado com tudo, você não pode andar com o vidro aberto no carro que eles levam seu celular. É bem difícil. É bem difícil. Eu tô falando porque eu moro aqui, já fui roubado 4 vezes. A mão armada 3 e é muito difícil. Entendeu? Saúde aqui é muito complicado. Já tive no interior e a saúde de lá não é tão boa quanto a de São Paulo, né? Mas é um atendimento muito mais rápido. E outra, eles te encaminham pra cá, né? E eu acho que facilita muito você ter um encaminhamento que você consegue passar. E aqui você vai num UPA, você demora 10, 12 horas. Meu pai mesmo teve um problema de saúde e levei ele no UPA e ficamos 2 horas lá, não foi atendido. Eu tive que correr ele particular, que senão eu tinha morrido. Entendeu? É bem complicado. Eu acho que nos interior a saúde é muito melhor do que aqui, pela quantidade de pessoas também, né? Que lá são muito menos pessoas, eu acho que fica mais fácil de você ter uma saúde melhor. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? E uma conclusão que eu tiro aqui de São Paulo é que ele tem muitos desafios pra você. Se você quer vir, se você não tem estudo, eu acho bem complicado de você arrumar um bom emprego. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que já foi a época. Eu acho que a época do meu pai foi uma época boa.
Foi uma época de anos 80, 90 e no máximo 2000. Foi épocas muito boas para se arrumar um emprego em São Paulo, você conquistar suas coisas, onde a faculdade valia alguma coisa, né? Hoje em dia a faculdade não vale tanta coisa. Então fica mais difícil. Mas se você quer vir, eu acho que vale a pena se você tiver um bom estudo, uma faculdade legal. Se você tiver quem te ajude aqui, melhor ainda. Se você não for para um aluguel, aí facilita bastante sua vida. Agora, se você não tem um estudo, se você tá numa cidade aí relativamente média, né? E ganha um salário legal, seus 2.500, 3.000, eu acho que não vale a pena. A não ser que você tenha com quem te ajudar, ou seus pais te ajudam, ou algo assim. O custo de vida é muito alto. Eu realmente, aqui em São Paulo, eu acho que é inviável. Uma pessoa que ganha dois salários mínimos aí, um casal, viver, eu não sei como consegue. Eu acho bem complicado. Entendeu? Porque você vai no mercado, aí um casal, no mercado é R$ 1.000 que deixa todo mês, no mínimo. Isso no básico, fora o resto. Então é bem complicado. E eu queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham da cidade, se vocês são daqui, se vocês já passearam aqui, né? O que vocês acham, se vocês gostam daqui, preferem o interior. Eu particularmente prefiro o interior porque eu sou uma pessoa mais tranquila, não gosto de balada, de bar, de barulho, então eu sou uma pessoa mais tranquila, então eu prefiro o interior. Apesar de São Paulo ser um melhor lugar para você ter suas conquistas, ganhar bem e tal e tudo mais, né? Mas tudo depende também. Se você chegar aqui e não tiver um conhecimento, você acaba se ferrando. Esse é o problema, né? E é isso, galera. Eu queria falar um pouco isso com vocês. Deixe nos comentários aqui o que vocês acharam, tá? Vou trazer mais vídeos aí falando de outras coisas, falando de digital também, de finanças, que é um outro canal que eu tenho. Então eu vou trazer muitas coisas para vocês a partir de agora e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, de opinião. Falam para mim o que vocês querem ouvir mais, sobre o que. Também estou com um projeto de estudar aí de One Person's Business, né? Que é uma pessoa de negócio único. Que eu quero criar alguma coisa nova no digital para mim ter uma segunda fonte de renda. Então eu quero que vocês participem comigo disso, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.